Usualmente, o início da sessão legislativa se notabiliza por ser um período em que os parlamentares e a sociedade voltam os olhos para os grandes temas e fazem projeções acerca dos possíveis impactos que suas diferentes abordagens podem gerar tanto para cada um dos cidadãos quanto para o país como um todo. Em 2018, a lógica que permeia o início dos nossos trabalhos é a mesma, mas a intensidade é completamente diferente. Estamos, afinal, senhor presidente, afinal de contas, adentrando um período de grandes e profundas transformações, razão pela qual seremos todos chamados a tomar decisões difíceis, porém balizadoras do caminho que a nossa nação quer percorrer a partir de agora. Este ano nasce, então, como uma espécie de divisor de águas na história republicana, ofertando aos brasileiros uma oportunidade sem precedentes de começar a reescrever o seu destino. E também de ocupar o espaço de destaque a que a nossa vastidão territorial, a nossa abundância de recursos naturais e a obstinada têmpera de nossa gente sempre fizeram jus. O Brasil, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é o 5º país do mundo em área territorial. É a 5ª nação do mundo em mais de 200 países em área territorial. O Brasil é a 5ª população maior do mundo. É interessante, né? Muita gente não sabe, e eu também até pouco tempo tinha dúvida, mas hoje eu sei que o Brasil é a 5ª maior população do mundo, do planeta. É a nação com a 5ª maior população do planeta. Sobre o ponto de vista político, esse caráter inicial me parece bastante nítido. Em outubro, escolheremos novos governadores, deputados estaduais e federais, além de renovar 2/3 deste Senado Federal. Certamente, a perspectiva de que o eleitor seja mais criterioso e atento e ciente do seu papel na transformação social que almejamos abrigará a adoção por todos os que disputam tais cargos de uma nova e virtuosa postura. Contudo, é por intermédio da disputa da presidência da República que os anseios, as angústias e os sonhos do povo irão aflorar de maneira mais clara. A meu sentir, os eleitores demarcarão seu compromisso com a estabilidade e o desejo de que a retomada do crescimento percebida nos últimos meses seja solidificada. De forma compreensível, os brasileiros temem que a profunda recessão de 2015 e 2016 volte a nos assolar. Aliás, começou em 2014. Por isso, optarão pela plataforma que mais bem sinalizar a geração de empregos, a manutenção da inflação nos atuais e civilizados patamares e a preservação da queda no custo do capital, permitindo que milhões de cidadãos sejam reinseridos no mercado de consumo. É muito bom que, neste momento, estejamos experimentando uma inflação baixa, talvez uma das mais baixas da sua história dos últimos 30, 40 anos. É muito bom que os juros estejam caindo, né, a patamares mais aceitáveis, ainda não o ideal, mas a patamares mais aceitáveis. Em suma, a população valoriza a melhoria recente dos indicadores econômicos e rejeitará quem acene com a possibilidade de retrocesso. O PIB, senhor presidente, o PIB que no final do ano havia uma expectativa de um crescimento de 2%, de repente até uma possibilidade de 2,5%, agora estão reajustados essas previsões para 3%, podendo crescer até 3,5%. Isso é muito bom para a economia do nosso país. O que todos têm em mente é que, se lograrmos dar continuidade ao ciclo de crescimento que ora iniciamos, poderemos voltar nossas atenções a outras questões, quiçá pontuais, mas que seguem gerando incômodo
e incredulidade. Um bom exemplo disso reside no preço dos combustíveis. Apesar da decantada autossuficiência em petróleo, seguimos importando grande quantidade do tipo mais leve, do qual se costuma extrair gasolina, e em função da alta recente do valor da commodity no mercado internacional, acabamos por importar também os seus elevados valores. Como nossas refinarias não foram desenhadas para tratar do tipo mais denso de petróleo, dependemos em larga escala da matéria-prima vinda de fora, ainda importada, infelizmente. Senhor Presidente, resta claro que é necessário um longo e sustentável período de estabilidade e extenso planejamento para promover a adaptação de nosso parque produtor às necessidades locais e, por conseguinte, obter uma redução significativa no preço final dos combustíveis. Mas este caso deixa patente, acima de tudo, que há uma forte correlação entre o crescimento econômico e a maturidade institucional e o bem-estar do povo brasileiro. Eu faço aqui um parênteses, senhor presidente, para falar da alta do preço do petróleo. Como eu falava hoje na Comissão de Infraestrutura, hoje pela manhã, e numa parte aqui ao senador Medeiros agora à tarde, da situação das nossas BRs, da conservação e da manutenção das nossas rodovias, sobretudo das rodovias federais. Lá em Rondônia, a BR-364 está completamente danificada, completamente esburacada devido ao volume de cargas e à falta de balanças nas estradas. Não temos uma balança sequer do Mato Grosso a Rondônia. Aliás, hoje eu acho que a maioria, ou quase 100% das rodovias federais, não tem balanças. Tem que voltar imediatamente, mesmo que sejam balanças móveis das nossas BRs, nos postos da Polícia Rodoviária Federal, para começar a pesar algumas cargas, mesmo que não seja 100%, porque a quantidade é muita, mas as incertas nas pesagens, vai diminuir o peso dessas carretas, que chegam a 60 toneladas. Não tem estrada que aguente, principalmente no período de chuva, no norte do Brasil, as carretas, os treminhões, os bitrens, transportando 50, 60 toneladas de soja ou de milho. É muito importante. Eu construí o Porto Granadeiro em Porto Velho quando fui governador, mas estamos pagando um preço alto hoje. Eu sei que o progresso tem um preço. E nós, lá de Rondônia, estamos pagando esse preço, mas muito alto, muito caro. Eu quero que o DENIT Nacional, que o Ministério dos Transportes e a Polícia Rodoviária Federal comecem a se preocupar não apenas com as balanças, mas com a restauração das nossas rodovias. Eu fui relator setorial da área de transporte do orçamento deste ano, que terminou no final do ano passado, aprovado aqui no Congresso. Eu consegui aprovar, com o apoio da minha bancada, 304 milhões só para a BR-364. Dá para fazer a manutenção, dá para fazer a restauração, não dá para duplicar. A duplicação vem no segundo momento, mas pelo menos a restauração, para evitar os buracos, para evitar os acidentes, né, as mortes que estão acontecendo, lamentavelmente, tem acontecido mortes quase todos os dias. Nós não podemos, como falei aqui, a quinta maior população do mundo, o quinto maior país em área territorial, a oitava economia do mundo, conviver com estradas esburacadas. Isso não é possível. Então, o preço do combustível está muito alto. Precisa urgentemente, eu não sei como, mas que a Petrobras possa fazer uma redução nas refinarias para que os fornecedores, os postos de petróleo possam baixar um pouco. Subiu demais. As empresas estão vencendo as estações nos últimos meses e não estão entrando na conserva das rodovias, ou mesmo em construção, porque subiu muito os insumos. O asfalto também é oriundo do petróleo, é um subproduto do petróleo. O piche, o betume, o semi-30, que chama, que vai na composição do asfalto, em grande quantidade, é do petróleo. E está subindo. O preço do óleo diesel está subindo, da gasolina. Então, as empresas não conseguem mais construir nos mesmos valores. Tem defasagem de 20%, 30%. O preço do gás, falou muito bem ali o senador Lindbergh, o preço do gás está exagerado. As famílias não estão aguentando mais. Eu sou da base do governo, mas eu tenho que criticar o que está errado. Estou elogiando o crescimento do PIB, estou elogiando a queda da inflação, estou elogiando a queda dos juros, mas estou criticando o aumento do combustível, estou criticando os buracos nas estradas. Nós não podemos mais conviver com isso.
Assim, se as instituições não forem sólidas e confiáveis, teremos elevada instabilidade. Por seu turno, a falta de um cenário minimamente previsível leva à fragilidade econômica e ao aprofundamento das desigualdades. A lição parece ser simples. Precisamos fortalecer as nossas instituições. Nesse tocante, o papel do Congresso Nacional é dos mais sensíveis e relevantes. Cabe a ele a missão de ouvir a população, interpretar o seu sentimento e produzir normas que façam diferença no dia a dia de todos. O caso da segurança pública. O presidente do Congresso, Eunício Oliveira, ontem, na abertura dos trabalhos, enfatizou muito bem isso, que o Congresso vai se debruçar, junto com a Câmara, o Senado e a Câmara, e o próprio Executivo, no combate à violência, melhorar a segurança pública do nosso país, talvez até criando o Ministério da Segurança Pública, ou fundindo o Ministério da Justiça, criando ali dentro o Ministério da Segurança Pública e da Justiça, para ter um órgão, um ministério voltado para ajudar os estados na segurança pública. Ocorre que raramente se encontra no seio da sociedade consenso em relação a algum tema de maior relevância. Por isso, além de ouvidos atentos aos clamores populares, os congressistas precisam se debruçar sobre as matérias compilando aspectos técnicos e projetando o beneficiamento do maior número possível de brasileiros, de maneira duradoura, beneficiar de maneira duradoura a população. Pois bem, senhoras e senhores senadores, 2018 tende a ser um ano pródigo em situações assim. Seremos chamados à colação para discutir temas relevantíssimos para o futuro do Brasil, razão pela qual projeto debates tão intensos quanto profícuos. Embora haja consenso em relação à necessidade de se promover ajuste no sistema previdenciário, não há uma proposta que consiga ensejar a convergência entre as várias correntes políticas e os estudiosos do assunto. Dessa maneira, os parlamentares terão a delicada missão de encontrar uma fórmula de equilíbrio que preserve o direito dos mais vulneráveis e assegure a sustentabilidade do sistema no longo prazo. Mas eu já critiquei, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que não vai também agora, as reformas são necessárias, nós já aprovamos aqui o limite do gasto, o teto dos gastos públicos. Nós já aprovamos aqui a reforma trabalhista, que foi muito importante. Já aprovamos aqui inúmeras matérias importantes para o desenvolvimento do país. Mas não sei se teremos tempo, antes das eleições, de aprovarmos a reforma da Previdência. Eu mesmo sou um crítico e sou contra nesse momento. Tenho falado lá no meu estado, até porque fiz pesquisa, e 78% da população do meu estado é contra a reforma da Previdência. Acho até que já caiu um pouco esse percentual de insatisfação. No plano nacional já diminui um pouco, mas ainda não é suficiente para convencer a população que, neste momento, é a coisa mais importante a se fazer, é a reforma da Previdência, tirando o direito de trabalhadores. Outro assunto que deve requerer especial atenção dos parlamentares diz respeito à privatização do setor elétrico, constante da medida provisória 814. A proposta suscita paixões e seu debate ainda é contaminado pela elevada carga ideológica. Nossa obrigação é atravessar as cortinas de fumaça que serão levantadas e focalizar o cerne da questão, qual seja, delimitar os ganhos e as perdas aos quais a sociedade será exposta. É importante, tem que ver se com essas mudanças no setor elétrico, se vai baixar o preço da energia, se vai melhorar, certo? Se a bandeira verde vai se estender por todo o Brasil. A energia é muito cara, exemplo do combustível, a energia elétrica é muito cara ainda. Senhor presidente, a exemplo desses dois tópicos, há diversos temas relevantes que irão requerer o nosso posicionamento em 2018. E como falei, a sociedade brasileira depende de decisões firmes por parte desta Casa para robustecer o seu projeto de ser uma nação pujante e justa. Uma nação pujante e justa, senhor presidente.
que possamos enfrentar os grandes debates com coragem cívica e altivez. Entreguemos aos brasileiros decisões que estejam alinhadas com as suas legítimas expectativas de uma pátria grande, de uma pátria forte, de uma pátria livre. Senhor presidente, que Deus nos ajude nesta missão em 2018. Muito obrigado.